Boa noite. Eu sou Cristiane Passos, sou moradora aqui de Lumiar há 12 anos. Estou muito feliz pelo convite, né? Esse evento tá lindo, com uma pegada de arte, né? E, não sei, me inspira muito a questão da teia, né? Da rede, das conexões, dos elos. Então, primeiro eu queria parabenizar toda a equipe. É um evento que me inspira e eu comentei com várias pessoas aqui de Lumiar que estão assim, compartilhando da mesma sensação de inspiração, sabe? Para que a gente possa fazer mais eventos tão bonitos e tão bem organizados como esse. E, bem, a gente não está em qualquer lugar, né? Para quem não é daqui, a gente está dentro de uma área de proteção ambiental estadual, criada em 2001, que abrange todo o alto curso do Rio Macaé. E o Rio Macaé, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, é um dos que tem os maiores índices de conservação ambiental. Ele mantém toda a área de abastecimento aqui, onde a gente está situado, mas ele é importantíssimo para a cidade de Macaé, que num contexto nacional não é qualquer cidade, né? É a cidade que tem um dos mais robustos complexos aí de produção petroquímico do nosso país. Então, não é qualquer rio, não é qualquer alto curso, sendo que o alto curso é o local das remanescentes. Então, primeiro, assim, eu convido vocês a, nesse período que estão em Lumiar, observem, né, a Mata Atlântica. Aqui atrás da gente está passando um afluente do Rio Macaé, que é o Boa Esperança, aqui no centro de Lumiar. E, particularmente, essa mesa redonda tem como objetivo articular experiências que tratam da temática de turismo ecológico e sustentabilidade. Então, aqui, né, em Lumiar, que é um distrito, o 5º distrito do município de Nova Friburgo, a gente está numa região turística estratégica em termos de políticas públicas, que é também o alvo da mesa, né? Articular as diferentes experiências e trazer para a tona a importância de se pensar em políticas públicas. Então, a gente está numa região turística estratégica, denominada Serra Verde Imperial. Lumiar é considerada uma destinação turística consolidada de ecoturismo desde a década de 90, oficialmente pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E aí, essa temática, né, do turismo, para nós aqui, é muito importante. E aí, antes de abrir as falas, eu só vou fazer um convite, né? Porque no turismo, eu não me apresentei, né? Além de moradora, eu sou professora do curso superior de Tecnologia e Gestão de Turismo do Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso Cova da Fonseca, Cefet-RJ. É o único curso de graduação que a gente tem na área no município de Nova Friburgo. Então, o tempo que eu estou em Lumiar é o tempo que eu estou como docente, orientando pesquisas, e fiz a minha pesquisa de doutorado sobre o turismo aqui, na APA Macaé de Cima. Então, a gente tem muitos desafios, né? O turismo, ele articula um pouco, assim, da narrativa dos sonhos, né? O turismo trabalha com os imaginários, o que você deseja contemplar, o que você deseja consumir. E muito desses imaginários, que a gente poderia chamar do visível, né? São a natureza bela, né? Equilibrada, protegida, que a gente pode chamar de um cenário bucólico, né? Ou de uma natureza que se quer contemplar, uma natureza e o bem-estar. Tem muita coisa na literatura, né? Como é que a gente precisa do contato com a natureza. Isso ficou evidenciado na pandemia, né? Como é que essa falta de conexão com os ambientes externos, com o meio, afetou. Então, em linhas gerais, o visível na nossa área, né, no turismo ecológico, é essa natureza protegida. E o invisível, são os problemas que a gente tem oriundos da visitação, da falta de estudos de capacidade de carga em atrativos, né, dos vários impactos. E aí eu acho que esse evento convida a pensar sobre um dos invisíveis, que são os resíduos sólidos e que ficam todos nas nossas ruas, praças aqui em Lumiar, e são um problema que eles alcançam assim para além da questão dos moradores, eles ficam muito acentuados com a visitação turística. Então, vamos pensar nesse invisível, né? E nesse visível que a gente que a gente precisa vender, o que a gente quer contemplar, mas o que às vezes a gente esconde do turista,
esconde de nós mesmos a questão dos resíduos sólidos, né? Que o turismo ele força, de certa forma, a cadeia produtiva a produzir mais, né? A alimentar esse turista, a fornecer produtos, e isso acaba ocasionando uma pressão sobre a produção de resíduos sólidos. Bem, então, em cima disso, vou passar a palavra para Priscila Guimarães, proprietária da RPPN Kaiowá, Nova Friburgo. Obrigada. Gente, vou ficar em pé. Boa noite já, né? Eu sou a Priscila e aqui comigo tá o Kaiowá, tá o Hugo, que é o meu marido. A gente sonhou esse projeto juntos. Tá aí? Tá? Oi. Olá, boa noite, sou o Hugo, da Reserva Kaiowá, esposo de Priscila, pai da Maria Eduarda, de 9 anos, e Ana Clara, de 7. Isso. E aí esse projeto é um projeto que a gente sonhou junto, né? A gente trabalha no turismo há cerca de... desde quando eu me entendo por gente, eu trabalho no turismo, mas assim, 16 anos mais especificamente. Vou chegar pra cá para poder acompanhar. E aí, pode passar. A gente, na verdade, a gente foi se transformando com tudo que está acontecendo, né, no mundo, principalmente com a pandemia. A gente sempre mandou as pessoas para fora da cidade. E na pandemia, na verdade, a gente adquiriu uma propriedade antes da pandemia, em 2017. E aí a gente começou a ir mais para lá e mais para lá. E aí na pandemia a gente, né, claro, ficava lá a maior parte do tempo, e foi num piquenique em família, né? Então aí as nossas filhas, para vocês conhecerem também, porque é um projeto bem familiar. A gente olhou um pro cara do outro assim, e falou assim: gente, é muito pra gente, vamos dividir isso aqui com mais pessoas? Porque a gente sentia a sensação de quando a gente ia para lá era de bem-estar, né? Era de... A gente saía assim, a gente não viu o tempo passar, a gente estava ali em conexão com a natureza, e pra gente era muito legal isso. E aí, paralelo a isso, o Hugo foi se aprofundando no tema da preservação, e aí foi atrás de maneiras da gente preservar aquele ambiente. Eu costumo dizer que a Priscila me trouxe para o turismo e eu levei ela para a natureza, né? Então, eu principalmente sempre morei em casa, né? Ela sempre em apartamento. E quando a gente se casou, a gente foi para um apartamento e falei: Priscila, isso não é pra gente, isso não é vida, a gente precisa de ar puro. E aí a gente mora numa casa que é onde a gente já tem nosso pomar, nossa horta, nossos bichos. E começou a movimentar muito, que é um condomínio, abriu um condomínio de cima, começaram a captar água que era de nascente, botar cloro, e eu comecei: opa, é hora da gente começar a ver um novo espaço pra gente, um novo cantinho. E foi aí que eu comecei a pesquisar. A gente achou essa propriedade de Muri, que é uma região aqui, né, tipo Lumiar, que é a Mata Atlântica, ela é muito exuberante, é uma região que eu gosto muito, que chove muito. E aí eu levei Priscila, eu acho que eu achei nosso cantinho, que a gente queria um cantinho com floresta e água, que eu acho que é a nossa maior riqueza e que a gente tem que proteger. E na primeira visita que eu levei Priscila, os biquinhos já estavam na árvore e tal, foi um momento muito legal, que a gente se encantou. E o legal é que essa propriedade não tinha nada, não tinha casa, só que elas tinham já os platôs consolidados, né? A gente não precisava fazer movimentação de terra, supressão de vegetação e tal, estava pronto. Mais ou menos, né? Nossa, ela não foi embora. Então vamos lá, voltando. Tá aqui. E aí a gente tem uma árvore lá, que é a palmeira jussara, é uma árvore ameaçada de extinção. A gente tem muito na propriedade. E quando eu soube disso, eu falei: cara, os platôs estão prontos. São 11 hectares, né? E dos 11 hectares, 7 nós transformamos em RPPN, que eu já vou falar o que é. E quando eu descobri essa planta, eu falei: cara, eu preciso preservar, eu preciso cuidar, né? Porque ela é muito importante para a biodiversidade da Mata Atlântica. E comecei a disparar e-mail, né? Pequenininho aqui em Friburgo, mandei e-mail para a SOS Mata Atlântica, INEA, todo mundo, meio ambiente e tal. Falei: ninguém vai me responder. Falei: e acho que eu tenho uma propriedade com riqueza ecológica para se transformar em RPPN e tal. Incrível. Pessoas começaram a mandar e-mail, começaram a procura fulano, e uma rede incrível de pessoas do bem querendo ajudar. E um processo moroso. O que é uma RPPN, né? É Reserva Particular do Patrimônio Natural.
ela funciona como um parque público. Hoje é uma iniciativa privada que, junto com as unidades de conservação públicas, ajudam a somar os hectares preservados, né? E com isso é um processo moroso. A gente tem a régua aqui em Cachoeiras, que já está aí há muito tempo na preservação dessa área, e a primeira deles demorou 6 anos, e a nossa demorou 1. Então foram muitas pessoas ajudando. As pessoas iam lá, sentiam a energia da reserva. É legal falar, assim, que a gente, uma das nossas missões, que a gente, como a gente veio do turismo, a gente está, assim, até se sentindo privilegiado de estar no meio de tanta gente, né, que conhece sobre esse assunto. A gente está aprendendo bastante hoje aqui. Mas, assim, a gente percebeu que as pessoas não sabiam o que era uma RPPN, assim como a gente não sabia. A gente foi atrás dessa informação. E aí virou uma missão também de divulgar essa possibilidade, porque a gente sabe que tem muito proprietário de terra, né, na nossa região, aqui em Lumiar, em Friburgo, que tem essa riqueza na mão e não sabe como preservar, né? Então, assim, a gente está levando essa mensagem, tentando levar essa informação para mais pessoas, né? Colégios, todos os grupos de escola que a gente recebe lá. Eu vou pular aqui, depois, se vocês quiserem saber como funciona, como se tornar eu posso falar com vocês aí individualmente. Então a nossa missão acreditamos que só é possível cuidar daquilo que conhecemos. Então a gente realmente entende que a gente precisa conhecer para cuidar, né? Então a gente conecta famílias à natureza através das vivências sustentáveis na Kaiowá. A gente não quer ser reconhecido como uma pousada, não é essa a ideia. A ideia é ser um lugar de experiências, uma reserva ecológica onde você pode vivenciar a natureza. Posso passar? Então vamos lá. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês de como são as nossas experiências, o que a gente já tem desenvolvido lá no Kaiowá, né? A gente começou com o plantio de árvore em família. Na verdade, é um projeto que começou junto com a Ecomodas, a qual a gente é super grato também pela parceria. A gente aprendeu muito sobre sustentabilidade com a Ecomodas. Começou com essa parceria, plantando mais jussaras lá, né? Apesar da gente não ser uma área de reflorestamento. A nossa trilha interpretativa é um projeto que está sendo, agora, né, a gente está conseguindo, né, fazer esse projeto lá, graças ao apoio da Lumiarina também. Como ele falou anteriormente, foi um estudo que a Lumiarina financiou para a gente através do projeto da RPPN Viva, de fazer o levantamento da fauna e da flora. E aí a gente vai conseguir fazer agora essa trilha interpretativa, onde as crianças vão poder andar pelas nossas trilhas, entender, né? O nosso projeto é ter QR Code, né, nas árvores, para que as pessoas saibam a história daquela árvore. E à medida que a gente for fazendo essa trilha, né, que essa trilha conte uma história para elas também, né? O Brincar Livre, a gente tem 2 meninas, 2 crianças, que a gente percebe o quanto que é importante essa exploração do ambiente, né? Deixar a criança livre para brincar, explorar e aprender através da natureza. Pode passar. A roda de fogo, a gente tem fogo controlado, tá, gente? A gente quer que as pessoas realmente vivam os 4 elementos, né? Então, assim, a gente incentiva que faça o seu alimento nas nossas hospedagens, que eu vou chegar lá. Todas elas têm um fogo de chão, onde as pessoas, a gente incentiva que elas utilizem o fogo, né? E que não tenham medo, principalmente que as crianças aprendam a trabalhar com fogo. As oficinas com materiais naturais, a gente traz também argila, faz arte com folhas. Estava até conversando com a Beth ali sobre... A gente fez um banner há pouco tempo com impressão botânica. Então a gente está sempre com essa pegada para poder trazer um material natural, né? A contação de histórias na floresta, isso é algo que faz bastante sucesso, né? A garotada pira com o curupira, que faz barulho na nossa floresta. Tem uma história do curupira muito interessante, que a gente sobe, a gente disponibiliza instrumentos musicais no Mirante Pôr do Sol, e a gente sobe tocando os instrumentos, falando da história do curupira, que é o protetor da floresta e tal, e a gente sempre tem um amigo que a gente pega para Cristo, né? Então eu tenho esse amigo que eu falo, fica lá no alto da floresta, tem criança aqui, não está escutando não, né? E aí tem uma mini trilha que a gente faz,
que a gente para ali, conta da história e tudo mais, e a gente tem um combinado com a contadora que na terceira batida do tambor, se o Curupira estiver na floresta, ele vai responder. Gente, esse amigo é o Curupira, né? Então ele bate o tambor lá no alto da floresta, ele anda na Serrabeleira e é fantástico, chega a arrepiar. As crianças ficam encantadas realmente com a Pode passar. Aí a gente conheceu nesse nosso processo, né? A gente conheceu a compostagem, conheceu a Takacurando, e aí a gente levou a Takacurando primeiro para nossa casa, né? Começou a entender como funciona, e aí na educação ambiental, porque assim, a gente não falou, mas a RPPN ela pode trabalhar com 3 frentes, né? Que é a educação ambiental, a pesquisa científica e o ecoturismo, e a gente, né, quer trabalhar com as 3. Então, a educação ambiental é algo que nos motiva bastante. E aí a gente, nas experiências com as escolas, a gente, né, fornece, já que a gente também está falando de resíduo aqui, a gente também fornece o lanche na tentativa de que eles comam, né, com mais qualidade, com saúde, e também na tentativa de gerar menos lixo, menos resíduo e de fazer também a compostagem. Então eles... Legal que depois do lanche, lá é plástico zero, não entra plástico. Depois do lanche a gente convida eles para o meio ali e picotar os alimentos que eles produziram e eles botam a mão na massa para fazer a compostagem. Realmente é incrível. A gente acredita muito nessa educação, muitos aqui falaram que eu acho que para a gente de fato ter uma transformação, essa transformação não é tão rápida igual a gente gostaria. A gente tem que realmente educar as crianças, né? Aqui a gente tem algumas pessoas que já participaram, a Letícia, a Bia, filha da Letícia, que participou lá da última experiência e tal, e ela está encantada, né? A gente volta no colégio, que foi o colégio de nossas filhas que foram lá, e a tia Hugo, a tia Priscila adorou, então leva para dentro de casa isso, né? Eu vou falar um pouco mais à frente também da hospedagem, que não é só simplesmente se hospedar. A gente também, o espaço ele serve, né, para a gente fazer algumas vivências terapêuticas que a gente já fez, o banho de floresta, que é uma técnica muito disseminada no Japão, chama Shirin-yoku, que é simplesmente estar imerso à natureza, né, de 10 a 30 minutos na natureza todo dia já muda, né, a sua sensação de bem-estar, e isso é comprovado fisiologicamente também. Pode passar. O birdwatching é algo que a gente também está em implementação, né? A gente, com esse estudo da fauna, a gente já vai conseguir fazer. E eventos, então a gente também faz eventos também sempre com essa pegada de não produzir lixo, né? De sempre dos resíduos, das pessoas não levarem comida para lá, justamente para não levarem plástico, para não levar nada embalado. Então essa festa junina é incrível, porque a gente participa, a gente faz algumas brincadeiras, né, que são típicas da festa junina. Por exemplo, nossa pescaria, a gente prepara um lago artificial, apesar de ter um lago lá, e a gente polui com lixo, né? Então a pescaria é você tirar o lixo, despoluir aquele rio, aquele lago, e depois do palhaço, né? Da boca do palhaço, separar o lixo e tal, é incrível. A gente trouxe um arraial sustentável esse ano, foi bem legal. A atividade Share Nature, que é pra gente sentir a natureza, né? Então a gente faz essas atividades, né, com as crianças e com adultos também, para poder despertar os sentidos, né, enquanto estiverem na natureza. É uma metodologia de um cara canadense chamado Joseph Cornell, é bem legal. Pode passar. A gente tem a nossa parceira Yara, tá aqui, cadê você? Tá aí. Que participa com a gente nesse projeto da Mata Atlântica, né? Ela faz algumas atividades para explicar para a galera como é que, né, as árvores todas e tal. Então, dinâmicas muito interessantes. Então, a Yara está com a gente nesse projeto de educação ambiental. E a gente tem, pode passar, e a gente tem as hospedagens, que na verdade são experiências estendidas que a gente fala, que são o trailer Ecovista, que é a primeira fase, que já está em andamento, o trailer Eco Jungle e o Ecobus, que está sendo implementado. Pode passar. A gente já tinha os platôs consolidados, então a ideia foi trazer o mínimo impacto também para o meio ambiente, não trazer algo que já estava aí disponível e transformar em hospedagens, né? Deixa eu só falar um adendo. Quando é hospedagem, a gente não chama de hospedagem, a gente chama de experiência estendida. É quando a pessoa quer pernoitar dentro da Mata Atlântica. E o legal é que não é só simplesmente se dormir lá. Lá a gente mostra algumas práticas sustentáveis. Então toda a nossa hospedagem tem a coleta do lixo seletivo,
tem a horta, tem o pomar de uso exclusivo, tem a composteira Takacurando, e também a gente trabalha com alguns elementos também de reutilização, vocês vão ver nas próximas fotos, né? Aquilo ali, a experiência do banho do Ecovista é bem interessante, são 2 banheiras de ferro fundido garimpadas, embaixo tem um forno, então a gente dá a lenha, a pessoa acende, então essa questão de trabalhar com fogo, acende e tem o tempo de... Porque a criança vai lá, bota a mão, a água sai quente, aí tem que esperar para ficar, então a gente trabalha... Tem que deixar, a gente vai falar 5 minutos. Vamos lá. Então vai. Vou só passar rapidinho aqui, 30 segundos, só um minuto. Eco Jungle é na fase 2, né? É um trailer que a gente tem um pouco menorzinho, pode passar, só pra vocês darem uma olhadinha. O EcoBus, a gente já tá com a parte externa pronta dele, quase pronta, agora a gente vai trabalhar internamente, pode passar. E aí a gente trabalha esses pilares da sustentabilidade que vocês conhecem muito bem. E é isso, pode passar. Só para vocês verem também, a gente trabalha muito com reuso de materiais, então a nossa porteira, né, toda de janelas que foram garimpadas e portas, a gente sempre se preocupa em usar as nossas os nossos postes de luz, são todos cruzetas que a gente garimpou também da Energisa. Então a gente sempre tem esse olhar de reaproveitamento do material que a gente também utiliza bastante a criatividade. E para finalizar, a gente tem aquela estrutura preta que é o mini mercado Kaiowá, onde a gente oferece produtos só da região, só de Friburgo, para ajudar os artesãos, os produtores locais e as pessoas conhecerem o produto de Friburgo. É isso. Obrigada, gente.